No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês a minha planilha particular para controlar ações e fundos imobiliários. Isso mesmo, hoje eu vou revelar a minha estratégia para comprar e vender ativos na Bolsa de Valores. Essa planilha eu automatizei ela de acordo com a minha necessidade, de acordo com a minha estratégia. E se você assistir esse vídeo do início até o final e gostar da minha estratégia, porque no final eu tenho uma surpresa para você, beleza? Mas primeiramente eu peço para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo e também deixe logo abaixo o seu comentário, que é muito importante para o nosso canal. Sem enrolação, vamos para a tela para lhe apresentar a planilha que eu invisto. Vamos pela parte mais simples, é a aba de aportes. Conforme você vai aportando, você vai colocando a data e o valor, e ele vai somando aqui o valor total de aporte. Na aba dividendos, tem várias planilhas no canal que é mais ou menos a mesma coisa que elas. Na aba de dividendos é onde eu preencho todos os dividendos que estão provisionados para pingar na nossa conta, né? Então eu vou lá no Status Invest, pego todos os dados de dividendos e vou preenchendo aqui, super tranquilo. E aqui tem a aba de Dashboard, onde eu vejo ativo por ativo, né? A gente pode clicar aqui, ele é bem rápido, bem automatizado, muito bacana mesmo. Pulando essa parte de Dashboard dos dividendos, vamos para a aba de operações, onde eu digito todas as minhas compras e vendas aqui. Logo mais para a direita, tem o total aqui investido, que foi comprado na verdade, né? O total de vendas e o total de lucro, onde obtive as vendas, beleza? Então, show de bola. Agora, a parte de Dashboard. Vamos para o Dashboard aqui, é a carteira completa. Você pode ver por ação, você pode ver por fundo imobiliário, ou você pode ver por segmento, né? Ele vai trazer segmentos aqui, então dá para você brincar bastante com o Dashboard. Agora vamos para a parte principal aqui. A parte principal é a carteira consolidada, né? Depois que você preenche todas as operações, na verdade falo você, mas é eu, né? Sou eu que preencho essa planilha. Então, como funciona essa planilha? Essa parte aqui é a parte informativa dos ativos e quanto você deve ter na carteira, ou seja, ela serve como rebalanceamento também, integrado com a consolidação da carteira. Por exemplo, você está com a sua carteira consolidada e ela já vai falando o que você precisa fazer para ajustar de acordo com o peso, né? Então vamos lá. Qual é a minha estratégia aqui? Ela parece bem confusa, né? Por isso que eu falo, a minha planilha particular só eu entendo, mas eu vou tentar explicar para vocês aqui e eu acredito que vocês vão entender. Aqui tem a primeira coluna, que é a de peso, a segunda coluna é o ramo, né? O segmento, os ativos, que são os códigos dos tickers, a quantidade que a planilha acusa que eu tenho que ter, o preço atual e o preço total referente a toda essa quantidade, beleza? E aqui essa coluna é o Dividend Yield. Tudo aqui ele me traz automático, mas nada impede de você colocar 1 a 1 por ativo aqui, porque todo mês atualiza, certo? Então beleza, essa é a primeira parte. Como que eu faço para a planilha definir o peso? Porque esse peso aqui, ele é automatizado. Eu deixei automatizado, mas existem pessoas que gostam de dar o próprio peso manualmente. O que eu defini? Tá vendo essa coluna Dividend Yield? Se fazer a somatória de tudo isso aqui, vai dar 149,89%. E aí, eu defini para fundos imobiliários deveriam ser 60% só de fundo e para as ações seria 40%. Mas é o seguinte, esse peso é baseado mais ou menos através do Dividend Yield, acrescentando da porcentagem que eu defini, que é 60% de fundo imobiliário e 40% de ações, tá? Então ele traz esse peso. E aí, baseado nisso aqui, ele vai trazer a quantidade que eu tenho que ter em carteira e esse é o preço atual, tá? Esse aqui é a cotação atual que me traz automático. Então, se liguem nessa quantidade aqui, beleza? Então vamos lá. A carteira nossa fictícia aqui, ela traz aqui uma tabela dinâmica mostrando onde está alocado fundo de logística, né? A porcentagem dele, né? 23% de fundo de papel, 9% de banco, tal, e assim vai. Não vou entrar muito em detalhe nisso aqui não. Então, saldo disponível é o saldo que tem na corretora. Carteira atual é exatamente quanto está valendo a sua carteira, já com os valores atuais, e aí ele faz a somatória da sua carteira mais o saldo atual, beleza? Então vamos lá. Agora, qual é a minha estratégia? Aqui já está preenchido, né? Os ativos, a quantidade que eu tenho, o preço médio de cada um, tem a coluna de custo total, é realmente
exatamente quanto eu paguei e a carteira atual é quanto está valendo atualmente. A diferença aqui em reais é se o ativo está valorizando ou desvalorizando. Pode ver que os fundos imobiliários estão derretendo bastante. E nessa coluna tem a porcentagem de rentabilidade, né, de valorização e desvalorização. Aqui, ó, você pode ver que tem a coluna comprar e ele está falando para eu comprar mais 9 papéis desse ativo, TRBL11. Qual é o critério para a planilha disparar a informação nessa coluna comprar? A minha estratégia é o seguinte: para disparar a estratégia comprar, primeira coisa, o ativo tem que estar mais desvalorizado que a própria carteira em geral, ou seja, já é o primeiro parâmetro, certo? Então aqui, ó, 6,63 negativo e a carteira geral tá 5,83, ou seja, o ativo já tem o primeiro gatilho, que é está mais desvalorizado que a carteira geral. O segundo gatilho é exatamente a quantidade. Na minha carteira que eu tenho aqui, eu tenho 112, só que a minha planilha está falando que eu deveria ter 121, então ele vai pedir para eu comprar a diferença de 121 para 112, que é exatamente os 9 papéis que ele está pedindo aqui, e ele já traz o valor total que eu vou gastar se eu fosse comprar nesse exato momento, em torno de R$800, beleza? Então esse é o gatilho para eu comprar. Se por acaso tivesse 130 papéis aqui, eu vou estragar a fórmula, mas depois eu volto, tá? 130, olha lá, ó, ele estaria valorizando, não ia falar para eu comprar nada e para vender nada, mas não é o caso, né? Você pode ver que ele está pedindo para comprar. Voltei aqui. Agora, para vender, qual é o critério para vender? A minha planilha só vai acusar para vender se o ativo tem que estar valorizando mais que o próprio dividend yield, e também o segundo gatilho é eu tenho que ter mais na minha carteira do que deveria, ou seja, a planilha vai acusar para eu vender somente nesses parâmetros, se eu tiver mais do que deveria ter e se o ativo estiver valorizando mais que o dividend yield. Por que eu fiz isso? Primeiro, ela vai rebalancear para mim isso aí. Eu vou vender os ativos em excesso, não vou vender tudo. Vamos dar um exemplo aqui? O próprio TRBL que está pedindo para eu comprar, né? Ele está desvalorizando. Vamos supor que seja 130 papéis, ele já está valorizando ali, e vamos supor que eu paguei mais barato. Vamos supor que eu paguei R$50, preço de custo. Pronto, aqui. Ele já está falando para eu vender 7 papéis. Por que 7 papéis? Ele está valorizando 79%. É lógico que é bem mentiroso isso aí, eu só fiz um chute bem aleatório, tá? Mas está valorizando mais que o próprio dividend yield. O dividend yield está aqui a 10,61. Então 79 é maior que 10,61. E eu tenho em carteira 130 papéis. Porém, a planilha fala para eu ter só 123. Ou seja, dependente do ativo que for, poderia ser uma ação, qualquer outra coisa. Ela vai falar para eu vender o excesso. Por quê? Qual é o meu critério? Agora as pessoas vão me perguntar: ô David, mas por que você vai vender parte da sua carteira? Porque é o seguinte, gente, não faz mal nenhum você querer fazer um swing trade. Às vezes seu ativo está valorizando tanto, absurdamente, muito mais do que ele vai pagar em dividend yield, e você deixa de embolsar esse dinheiro no momento. Então, para você não ficar zerado nessa carteira, manter o buy and hold, né? Segurar mesmo um ativo para receber dividendos, eu quero vender só o excesso. Se a minha carteira tiver mais do que a planilha está pedindo, do que ela está calculando para mim, não tem problema nenhum eu vender só o excesso. Assim eu já ponho parte do lucro da valorização no bolso e ainda tenho ativos na carteira para receber dividendos. E isso vai manter no equilíbrio na minha carteira, ok? Então esses são os parâmetros da minha estratégia. A minha estratégia é exatamente isso. Ela vai me informar quando e quanto eu tenho que comprar e vai me informar quando e quanto eu tenho que vender. Antigamente eu tinha que fazer tudo no dedo, isso aí, no achômetro e tal. Mas agora, com essa planilha totalmente automatizada, eu só tenho que seguir ela. E sabe qual é o legal? Sabe aquelas pessoas que gostam de ficar fazendo preço médio e só vai acumulando prejuízo? Vamos pegar aqui um exemplo aqui, ó. Essa daqui, ó, Unip 6, que é a Unipar, ok? Vamos supor que a gente comprou no início do ano, 64 ativas, R$77 de preço de custo, tá? O preço médio. Tá vendo aqui que ela tá desvalorizando 39%, quase 40%, e está quase R$2.000 negativo? Reparem que mesmo desvalorizando quase 40%, a planilha
fala para você não comprar nada e nem vender nada. Ela simplesmente não te informa nada, ou seja, não é para comprar, não é para vender. Aguarde, né? Então, tem gente que é desesperado e fica fazendo preço médio. Por quê? Dá uma olhada, ó, pagamos 77 de preço médio, né? Preço de custo. Ela já tá R$46 o preço atual. Então, você já pensou se você estivesse fazendo preço médio desde o início? O seu prejuízo seria muito maior. Aliás, a sua desvalorização seria muito maior. Em porcentagem, talvez seria um pouco menor, mas em reais, poderia estar, ao invés de 2 mil negativo, poderia estar 5, 10, 15 mil, dependendo do aporte que você iria fazendo só para diminuir o preço médio e o ativo não volta a subir. Então, essa planilha, ela me dá uma segurança para não ficar fazendo preço médio feito louco. Quando eu comecei a investir, eu fazia muito preço médio e tomei alguns prejuízos. E o que acontece? Eu fiz essa planilha exatamente para ter essa inteligência, para travar para ela informar que eu não devo comprar e não devo vender de acordo com a minha estratégia, de acordo com os meus parâmetros, entendeu? Então é isso aí, a minha estratégia é essa, para comprar e para vender e manter ainda a carteira buy and hold, manter os ativos para receber os dividendos. Mais para frente aqui é meramente informativo, ele traz a razão social dos ativos, o CNPJ de cada um, o PVP de cada um. Quando está destacado aqui em azul é porque está abaixo de 1, ou seja, está bem descontado, o preço atual, o dividend yield de cada um, o nome da minha corretora, o CNPJ da corretora e aqui na frente está o resumo de bens e direitos, que é só eu copiar e colar quando for fazer declaração de imposto de renda. Ele vai me trazer o total de cotas, o nome do ativo, o código do ativo, o preço médio, a quantidade, custodiada na corretora tal e assim vai, né? Totalmente automatizado. Já tem planilhas no canal que eu disponibilizei em alguma delas essa ferramenta. Beleza, pessoal? Então essa é a estratégia que eu utilizo. Essa é a planilha particular que eu utilizo. Não tem nada de beleza, mas é muito funcional para mim. Eu não preciso ficar fazendo conta, eu não preciso ter trabalho nenhum e isso facilita muito a minha vida. Agora, vamos cair para a tela que eu tenho a surpresa no final do vídeo para quem acompanhou até agora. É isso aí, pessoal. Então vocês viram a minha planilha particular, no qual eu expliquei detalhadamente como funciona a minha estratégia nela. E a surpresa que eu tenho para você é, para eu saber se você se interessou nessa planilha, principalmente na minha estratégia, digita no comentário logo abaixo, escreve somente assim, eu quero. Eu já vou saber que dependendo da quantidade de comentário que tiver escrito eu quero, eu posso estar providenciando uma planilha semelhante a essa com a minha estratégia. Ou seja, você vai estar bem protegido para investir da mesma forma que eu invisto, sem ficar fazendo preço médio igual maluco e também vender a quantidade certa, comprar a quantidade certa e no tempo certo. Beleza, pessoal? Então não esqueça, se você quer uma planilha dessa com a minha estratégia, digita nos comentários eu quero. Se eu ver que poucas pessoas colocaram comentário eu quero, eu vou deixar isso para lá, vou considerar que ninguém se interessou, ou praticamente quase ninguém se interessou. Não vou fazer uma planilha, ter um trabalhão por causa de 2, 3, 4, 5 pessoas. Esse canal já tem quase 5 mil inscritos na data de hoje, e se essas pessoas comentarem e for uma quantidade muito boa, eu posso ter o trabalho de fazer uma planilha semelhante para vocês, totalmente grátis, com a minha estratégia, ok? Então essa é a promessa que eu faço para vocês. Se vocês se interessar, deixe o comentário logo abaixo escrito eu quero. Se vocês não se interessar, só de vocês deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, já me ajuda bastante aqui no canal. Beleza, pessoal? Então qualquer dúvida, estou à disposição. Forte abraço, fica com Deus e até a próxima!